Notícias do São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre a economia que o São Paulo fará e como essa economia pode refletir no São Paulo dentro de campo. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal para que a gente continue conversando aqui todos os dias sobre as notícias do São Paulo, os eventos que acontecem no São Paulo, pré-jogo, jogo, pós-jogo. Olha, estamos aqui todos os dias e eu conto com a sua ajuda. Para quem não me conhece, Elcio Costa, muito prazer. Bom, vamos lá. Apenas com a transição de dois jogadores saindo do São Paulo para o Botafogo, do São Paulo para o Fluminense, o São Paulo visa economizar cerca de 10 milhões de reais. É claro que para o cenário do futebol atual, esse valor não é algo tão relevante assim. Porém, para o cenário do São Paulo, aí isso é muito relevante e deve ser sim celebrado, comemorado. É relevante porque esses dois jogadores, o Alisson e o Ferrarese, sendo assim muito otimista, são dois jogadores medianos, sendo muito otimistas. A verdade mesmo é que esses dois jogadores estão assim na média, abaixo da média. O que você pensa? Você acredita que o São Paulo deveria ficar com esses dois jogadores? Alisson, tinha clima para o Alisson continuar no São Paulo? E o Ferrarese? Parece um pouco grosseiro, mas ao mesmo tempo parece um jogador multifuncional, pode jogar de lateral, pode jogar na zaga, talvez ali de volante, mas aquele volante matador. E aí, o que você acha? Bom, eu acredito que os dois estão na média, sendo muito otimista, e abaixo da média, o que é natural. E ainda levando em consideração o futebol brasileiro, de modo geral, como ele se encontra hoje, são dois jogadores que realmente não dá para criar muita expectativa nesses dois jogadores. Daí o São Paulo, pensando desse jeito, desfez dos dois jogadores. A comissão técnica, o Crespo, pensaram desse jeito e concordaram em dispensar, liberar esses dois jogadores. Para o São Paulo é vantajoso, levando em consideração que para o ofício, ambos pode dizer que são multifuncionais, principalmente o Ferrarese. Mas o São Paulo tem hoje no elenco jogadores que podem continuar fazendo o que esses já estavam fazendo. É só considerar que o Alisson, ele teve realmente um bom momento. Agora o São Paulo não pode pensar que esse bom momento, que foi lá na Copa do Brasil, já tem tanto tempo, o São Paulo, depois da Copa do Brasil, já perdeu tantos títulos que o Alisson não foi relevante, não foi importante. Então por que considerar que agora seria algo assim indispensável? Sem contar que se a gente considerar o fato de ter sido campeão da Copa do Brasil algo tão importante, relevante, não pode dispensar, então tem que considerar isso também para os demais jogadores que hoje nem se conta tanto com esses jogadores. Como, por exemplo, criticado demais agora, o Luan. Na verdade, ele nem foi tão criticado. Criticado mesmo foi o Crespo, que tomou a decisão de colocá-lo. O Luan estava lá naquela época e tantos outros jogadores que nem estão mais no São Paulo mesmo. O Rodrigo Nestor, por exemplo. O São Paulo desfez e foi tão relevante assim desfazer desses jogadores? Não foi. O São Paulo continuou com esses jogadores ou sem esses jogadores, continuou perdendo títulos, perdendo jogos importantes. É um sofrimento terrível. É só lembrar como foi o final do ano de 2025, o começo do ano de 2026. Esses jogadores não conseguiram ajudar assim, tanto Ferrarese bem como o Alisson. O Alisson jogando, não jogando, ficou fora aí durante um período. Quando retornou, não voltou do jeito que ele estava. Quer dizer, é uma instabilidade. E para o futebol, essa instabilidade é terrível. É terrível. Tem que ser mais regular. Fica no clube aqueles que são mais regulares. Daí uma coisa que ajuda, possibilita, isso também não é uma coisa real, nem sempre isso acontece, que pode possibilitar que esse jogador volte a ter aquele lapso que teve no passado, porque não é algo constante, então a gente pode chamar de lapso. O que pode contribuir para que isso aconteça novamente é quando ele muda de ares. Aí sai de um clube, vai para o outro. Pode acontecer, mas isso não é uma coisa tão evidente assim. Vide o exemplo do Cauli. Temos que esperar para ver se de fato esse meia que o São Paulo contratou, esse jogador de meio campo, vai de fato vingar, por assim dizer. Eu crio mais expectativa no Cauli do que no Alisson. Eu crio mais expectativa no Cauli do que no Ferrarese. Agora, esses outros clubes que fizeram a contratação, né, essa transição com esses dois jogadores, com o São Paulo, esses dois clubes estão arriscando
E aí, tomara que esses jogadores consigam desempenhar um bom papel, porque a gente também nós não estamos aqui para desejar algo infeliz para esses jogadores. Mas se tratando do São Paulo, 10 milhões de economia. Isso sim é positivo, levando em consideração o cenário atual do São Paulo. Esses 10 milhões podem sim ser revertidos na próxima oportunidade numa transação de um jogador importante para o clube. Detalhe, se por acaso o São Paulo não fizer nenhuma contratação na próxima oportunidade, pelo menos não vai atrasar o salário desses jogadores como vinha fazendo até pouco tempo. Então isso também é importante. Basta lembrar que os jogadores do São Paulo ficaram um tempão aí sem receber uma parte do salário que era digno que eles recebessem, porque contrato é contrato, combinado é combinado, e aí o São Paulo não pagou, veio acertar agora, mais recente. Então esses 10 milhões também vai contribuir para que o São Paulo não cometa o mesmo erro que cometeu tão recentemente. Coloque aqui nos comentários, você ficaria com algum desses dois jogadores? Outra coisa, você acha que essa economia de 10 milhões de reais pode, de algum modo, surtir efeito? Por exemplo, o fato de os jogadores não terem os seus salários atrasados, esses 10 milhões, pode contribuir para isso? Ou vai voltar o mesmo cenário que nós vimos aí no final de 2025? Deixa aqui nos comentários. Um abraço e até mais!